Seguimos aqui com as notícias do dia, as análises com os nossos comentaristas. O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, ele ignorou a pressão do governo e confirmou que vai votar o projeto de lei antifacção de Guilherme Derrite amanhã. Segundo ele, essa proposta, esse projeto, representa a resposta mais dura do Congresso no enfrentamento ao crime organizado. A ideia inicial era de que esse texto tivesse sido votado na semana passada, mas após várias ofensivas do Planalto contra esse projeto e contra o relator, essa análise foi adiada. Já a oposição insiste em tentar classificar as facções como grupos terroristas, mas deve apoiar o texto de Derrite. Quem também deve articular a aprovação da proposta é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vê o endurecimento do combate aos criminosos como uma forma de reduzir o desgaste político causado pela tramitação dessa proposta. Começar essa rodada com Luiz Felipe Dávila. Dávila, muitas discussões sobre o texto de Guilherme Derrite, várias alterações. A oposição, em algum momento, chegou a mencionar que Derrite teria cedido ao governo. O governo também criticou a maneira como o Derrite organizou os itens dessa proposta. E aí parecia que Derrite estava ali no meio, sendo bombardeado por todos os lados. Enfim, me parece que já há um ajuste no texto e ele terá o apoio da maior parte da oposição. A proposta deve ser votada amanhã, Dávila. Cariato, eu tenho uma pergunta para você. Se o presidente Motta escolher você relator de alguma coisa, você toparia? Lógico que não. É um presidente fraco, vai te deixar na chuva, nas primeiras negociações vai dizer, agora se vira aí. Foi o que aconteceu com o Derrite. O Derrite aceitou uma relatoria, de repente ele achou que como secretário ele ia renunciar 2 dias aqui o mandato de São Paulo, chegava na Câmara, o texto feito com tudo aquilo que é tecnicamente necessário para aprovar o projeto, endurecimento das penas, 40 anos de cadeia, acabar com um cumprimento de 1/6 da pena, tudo que o Brasil quer, não é? É. Bom, mas aí vem o Centrão com a agenda do Centrão, aí vem o governo. O governo não quer só detonar o projeto do Derrite, o governo quer detonar o secretário de Segurança do Tarcísio, que pode ser o seu adversário. Então, veja só como a negociação torna-se complexa e não tem nada a ver com o conteúdo do projeto. Aí o que o deputado Derrite teve que fazer? 4 textos diferentes, começar a negociar, não sabia com quem negociar, como é que vai conciliar o que o Centrão quer, a pressão do corporativismo do Centrão, com o que o governo quer, com o que a oposição deseja e com o que a população quer, endurecimento de penas contra facciosos. Como é que vai conciliar tudo isso? No momento que Derrite não é apenas um deputado de São Paulo, um especialista em segurança pública, é secretário do Tarcísio, é o alvo para atingir o governador de São Paulo. Isto é que está em jogo, não é o conteúdo do projeto, que como bem disse aqui Motta, Beraldo e eu, é ótimo. O problema é o arranjo político que vem bombardeando este tema porque quer transformar Derrite no algoz contra o que o governo quer e o que o Centrão deseja. Programa Os Pingos nos Is, várias mensagens no YouTube tratando da transmissão pela Jovem Pan. Estamos verificando daqui a pouco um posicionamento para quem nos acompanha. Deixa eu só receber as pessoas que prestigiam a programação da Jovem Pan pela rede Jovem Pan. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, manifestando apoio ao texto de Guilherme Derrite e anunciando a votação do chamado PL antifacção para amanhã, terça-feira. Deixa eu passar a palavra para o Cristiano Beraldo, que tem acompanhado de perto essas movimentações, as críticas que foram destinadas a Guilherme Derrite, de parlamentares tanto da base governista quanto da oposição, e aí as mudanças no texto que foram promovidas por Guilherme Derrite. Muitos, inclusive aqui em São Paulo, disseram o seguinte, viu, Beraldo? O Derrite acabou se desgastando nessa ida para a Câmara dos Deputados para relatar esse projeto. Você acha que ele acabou escorregando em uma casca de banana? Renato, Guilherme Derrite encarava bandido com arma na mão. Ele com uma pistola, bandido com fuzil. A sorte é que Guilherme Derrite é um homem de coragem e ele não se deixa assustar por esse tipo de manobra sorrateira, bem característica dessa política canalha que se faz no Brasil.
a narrativa, né? E é sempre o assunto, a gente vê o governo brasileiro se movendo a partir de narrativas. Como ele não tem absolutamente nada para entregar, não tem nada para mostrar de verdadeiramente bom para o povo brasileiro, ele vai criando as narrativas. Então ele criou lá o pé de meia para escravizar o jovem, para ensinar o jovem a depender de esmola do Estado, e aí ele cria a narrativa de que, na verdade, é bom porque o jovem vai terminar a sua escola com um dinheirinho guardado. Quem sabe isso até evite que ele caia aí pelo caminho do crime, não é mesmo? Como se o jovem fosse fazer poupança. Quer dizer, nós temos dezenas de bilhões de reais que são pagos em Bolsa Família, em tese, para famílias que estão em necessidade, que não conseguem ter o que comer, que têm dificuldade para ter onde morar. E essas mesmas famílias pegam dezenas de bilhões desse dinheiro para jogar no tigrinho. Mas vai ser o jovem brasileiro que vai ter o discernimento, vai investir em ações, vai virar um expert em mercado financeiro e vai investir em ações para que quando ele termine o colégio, ele esteja com uma formação financeira muito apurada. Como se o Brasil, o governo, se preocupasse com a educação financeira do jovem. Porque faria muito melhor o governo brasileiro ensinar matemática financeira para um jovem que vai ter que fazer a sua vida num país que cobra 15% de juros ao ano na taxa oficial e 400% ao ano de juros no cheque especial, no cartão de crédito, para uma população absolutamente ignorante do ponto de vista financeiro. Então, esta realidade é que a gente tem no governo brasileiro. E são esses mesmos que resolveram atacar Guilherme Derrite, nome forte para o Senado em São Paulo, nome forte para o governo de São Paulo, caso Tarcísio de Freitas não seja candidato à reeleição. Homem de coragem foi a Brasília relatar esse projeto, porque sabe do que está falando, sabe que não se pode combater o crime organizado se não houver aumento de pena, se não houver o corte dessas mamatas que bandido recebe no Brasil, visita íntima, progressão de pena, auxílio reclusão e por aí vai. E aí, quando ele apresenta um projeto com essas características, começa a ser atacado como se ele, que já tomou tiro de bandido, tivesse mancomunado com a bandidagem. Olha só a loucura que é o Brasil. E o pior é que começa a ter eco. Você abre os portais, os jornais dos amiguinhos do governo, todo mundo com carinha de nojo. Ai, esse Guilherme Derrite. Ai, tem alguma coisa muito estranha com ele. Só que, na verdade, o que essa turma está fazendo é passando a mão na cabeça dos mesmos que eles próprios sempre passaram. Não é à toa que o Brasil está na situação que se encontra no combate ao crime. Não é à toa que há progressão de pena. Não é à toa que há assassino saindo da cadeia, cumprindo lá 2, 3 anos de prisão. Não é à toa que mais da metade dos presos em flagrante, audiência de custódia, saem pela porta da frente, são liberados e estão prontos para cometer crime no dia seguinte. E o que faz esses mesmos da imprensa amiga? É uma questão social. O Brasil precisa resolver as suas questões sociais. O Brasil precisa valorizar a favela. O Brasil precisa acabar com a violência policial. É sempre uma inversão. Nunca querendo, de fato, resolver. Nascer na favela é um horror. Viver na favela é um horror. Viver sem saneamento. Viver tendo que pagar a conta de luz elétrica por crime organizado. Tendo que comprar gás do miliciano. Isso é um horror. Isso só produz tragédia, tristeza e bandido. Ninguém tem vida digna morando na favela. Vida digna se tem quando se mora numa rua bem asfaltada, com calçada decente, bem iluminada, segura, com uma boa escola para o seu filho poder ter uma educação de qualidade, bons hospitais para atenderem a população. Isso que é uma vida digna. Portanto, essa turma fica querendo desqualificar o trabalho de Guilherme Derrite, quando, na verdade,
eles próprios são desqualificados e alimentam o sistema que aflige a população brasileira. Você, Danúzio, como avalia as discussões em torno do enfrentamento ao crime organizado e agora esse cabo de guerra, né, no Congresso Nacional em torno do chamado PL antifacção? A gente vive uma loucura no Brasil, que se a gente leva a sério o que os políticos falam, a gente, sei lá onde é que vai parar, né? Se leva a sério também o que a mídia mais tradicional vai falar, a mesma coisa. É um processo de emburrecimento gigantesco. O que foi dito agora é a mais pura verdade. Quantos países no mundo são mais pobres que o Brasil e menos violentos? O Brasil, será que ele está ali na rabeira da pobreza? Será que o Brasil é um país de renda baixa, de renda média baixa? Qual a situação do Brasil em comparação com o resto do mundo? E quando a gente cruza esses dados econômicos com esses números de violência, por que o Brasil ele se destaca, mesmo não sendo mais pobre que os demais? Então, tem aí outros fatores que precisam ser analisados, como é a questão da impunidade, o Código Penal aí totalmente favorável a quem comete crimes, essas audiências de custódia que são uma vergonha, enfim, tudo de fato é organizado para que a bandidagem tenha vantagens e o cidadão de bem ele fique trancado na sua casa refém dessa situação. Aqui a gente tem uma situação em que as notícias elas podem ser as mais assustadoras possíveis. Uma dona de casa, uma cozinheira, ela é morta por faccionados porque ela se recusou a envenenar adversários, por exemplo. Um adolescente, ele é morto porque ele pisou num pé de um traficante. Uma criança, e aí a gente vai falando ali, os casos são inúmeros e reais. E para piorar, eles são reais. Mas nada disso comove as maiores autoridades, as mais altas autoridades brasileiras. Sabe o que vai comover? Se uma cantora com 7 filhos, por alguma razão, esteve lá em Brasília no 8 de janeiro. Aí isso daí é um absurdo, isso daí é assustador. Se, como é o caso aí que já foi tão falado, né? Eu sou do Maranhão, tá? Eu moro em São Paulo, mas eu sou do Maranhão. No Maranhão teve o caso da LN, que foi para Brasília ali no 8 de janeiro, ela é psicóloga, fazia anotações, tem várias fotos dela. Mostrar ali o que estava acontecendo de uma maneira, sob o ponto de vista psicológico, social. E ela foi presa, passou 2 anos em Pedrinhas. Se vocês forem ver, pesquisar o que é Pedrinhas, a penitenciária é um horror. Já tivemos ali meses, 2013, 2014, se eu não estou enganado, com o Flávio Dino, ele era o governador do estado. Se eu não estou enganado também, porque eu já estava em São Paulo, estava tão de perto assim, em que os presos, eles se decapitavam entre si. E era num ambiente desse que estava lá a LN, porque ela foi fazer anotações, acompanhar, e ela recebeu um financiamento de um grupo armado para derrubar o Estado violentamente. Ela recebeu um financiamento de R$2.000. Isso daí seria uma das provas de que ela estava participando desse grupo supostamente armado para supostamente derrubar de maneira armada o Estado. Enfim, mas essas pessoas aí, como a LN, uma mulher simples, estudante, evangélica, é uma ameaça para o Brasil, enquanto traficantes fortemente armados são. Teve uma repórter que, numa entrevista com o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, que ela falou que os meninos foram surpreendidos ou algo do tipo. Ele falou, peraí, os meninos são os traficantes? Mas é esse estado de coisas em que nós vivemos. Em que quem, de fato, ameaça o Estado Democrático de Direito, porque onde eles dominam não entra o Estado, não entra a polícia, não entra saneamento básico, não entra absolutamente nada. Esses daí eles são as vítimas. Enquanto as pessoas que tentam vender um pão, tentar entregar um gás, tentar vender ali uma internet, alguma coisa, esses daí eles são os burgueses que estão deturpando o Estado Democrático de Direito. Então é algo que, se a gente for atrás do que a imprensa diz, a gente começa a enlouquecer, porque os nossos olhos mostram uma realidade, mas na televisão eles contam outra. Você, Mota, a previsão indica que amanhã a Câmara dos Deputados deve votar o PL antifacção, com todos os ajustes, as alterações no texto. Hugo Mota disse que será um marco importante no enfrentamento ao crime organizado. Enfim, tem vários aspectos do texto que nós poderíamos
detalhar, destacar, discutir aqui. Enfim, queria que você trouxesse sua percepção, sua avaliação sobre o trabalho de Guilherme Derrite e sobre o texto que possivelmente será votado amanhã. O texto é muito bom e provavelmente ficou ainda melhor com as contribuições que deve ter recebido nos últimos dias. Se esse texto for aprovado, existe a possibilidade de que a punição para quem participa de facções seja aumentada em muito. A sentença pode chegar até 40 anos, o faccionado vai perder benefícios como auxílio reclusão, saidinha, visita íntima. Então, é um projeto que tem a possibilidade de quebrar a espinha dorsal das facções. Mas é preciso primeiro esperar para ver duas coisas. Primeiro, se realmente o Congresso vai aprovar o projeto mantendo a integridade do texto. Depois, nós precisamos aguardar para ver se outros poderes da República vão concordar com isso. Porque esses são os dois pontos críticos do combate ao crime no Brasil. Uma lei ineficaz e uma aplicação da lei leniente e ideológica. Esse ponto que o Mota traz, Dávila, eu acho que é importante nós analisarmos e conectarmos com esse processo difícil, né? De uma tramitação de um texto que talvez não atenda aos desejos ou à defesa de determinado grupo, vai na contramão do que o outro pregava. Enfim, é preciso você negociar, articular bastante, tentar fazer um ajuste aqui, outro ali, muda a nomenclatura, tenta atender dois grupos, redigindo um novo parágrafo. Enfim, não é um trabalho fácil. Mas quando o Mota fala sobre a possibilidade do texto ou da proposta não avançar por conta de uma decisão de um outro poder, você não acha que tem a ver também com essa desconfiança as várias alterações no texto? Porque é preciso adequar o texto pensando na possibilidade de judicialização. Porque se você faz o texto para atender somente a um grupo, certamente o projeto poderia ser judicializado e aí sim um outro poder poderia, na caneta, inconstitucional. Volta para a estaca zero. Caniato, nós temos de olhar esses projetos como uma longa jornada. Colocar em votação o parecer de Derrite é apenas o primeiro passo. Depois tem que ser aprovado na Câmara, vai ao Senado, terão destaques apresentados ao projeto, os destaques precisam ser derrubados, depois precisa ser sancionado o projeto, aí pode ser questionado na Justiça. É um longo caminho. Mas assim, o primeiro passo é o endurecimento de penas. Tem que estar isso no projeto. Isso aí não é inegociável. Se nós aprovarmos um projeto frouxo em aumentar penas para faccionados, vai começar errado e vai terminar desastrosamente errado. Então é preciso comemorar cada etapa. Se colocar o projeto em votação, ali estiver o endurecimento de penas, isso aí, 40 anos, precisa cumprir 85% das penas para poder ter algum tipo de progressão e tal. Pô, maravilha. Então, vamos ver como é que aprova isso na Câmara, depois no Senado, depois como é que vai ao Supremo. Porque no Supremo, e o Mota tem razão, pode ter a lei, mas aí as cortes não entendem que a lei não é bem assim como está na lei. Um exemplo clássico disso é a Justiça Trabalhista, que desfez toda a reforma trabalhista interpretando ao seu modo e não de acordo com o que o Congresso aprovou as medidas modernizadoras da legislação trabalhista. Tanto que hoje, mais da metade dos processos na Suprema Corte são referentes a questões trabalhistas, que já deveria ter sido resolvido, pactuado, sedimentado pela reforma trabalhista aprovada. Mas o juiz acha que não, que aquilo que foi aprovado não é bom para o trabalhador e toma uma decisão absolutamente inconstitucional. E isso vai acabar no Supremo. Então, é óbvio que nós precisamos, depois da aprovação do projeto, passar por todo esse processo, as cortes precisam fazer valer a lei. Caso contrário, vamos permanecer nesse reino da impunidade que hoje reina no Brasil.
Importante o Dávila estar destacando isso, né? O início de um processo, né? Haverá naturalmente discussões. O texto poderá ser alterado, inclusive no próprio plenário, né? Corta isso, põe aquilo, não, espera. Tem os destaques, né? Os chamados jabutis, propostas poderão ser feitas, textos adicionais inseridos, e aí muito se fala, né, na aprovação de uma proposta. Aquele texto foi desidratado. Colocaram um jabuti na calada da noite. Enfim, o texto pode mudar, né, Cristiano Beraldo? E tem aquela história, né, Beraldo? A política é a arte do possível, né? O texto relatado talvez fique completamente desfigurado ou até melhorado, por que não? Aí criou-se uma celeuma que Guilherme Derrite alterou o projeto. Aí tem contador de alterações do projeto de Guilherme Derrite. Já é a 4ª versão. E daí? Todos os projetos passam por esse processo. É absolutamente natural. Aliás, o projeto já é escrito para que ele tenha ali gordura suficiente para que possa ser cortada alguma coisa no momento de negociação. Então, não tem nenhuma relevância ter ajustado isso ou aquilo. Isso faz parte do processo de forma absolutamente natural. Mas demonstra a importância que se deu a isso, demonstra como o governo está usando todos os argumentos, todas as armas que tem contra esse projeto. E isso me diz alguma coisa. Quer dizer, você querer acusar Guilherme Derrite de estar indo contra aquilo que ele próprio defende e que o governo rejeita, peraí, tem alguma coisa errada. Só que nós estamos vendo que no Brasil está se perdendo a capacidade de enxergar o óbvio. É óbvio que o governo está querendo lançar dúvidas quanto à moral de Guilherme Derrite para defender os seus próprios interesses, é desqualificar um projeto que vai contra os interesses do governo. Só que eles mudaram, eles foram criativos na estratégia. Eles estão querendo posar de bonzinhos, de limpinhos, e dizer que quem é mau, quem é sujo, quem é fedido é Guilherme Derrite. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Portanto, o projeto que irá à votação, como você disse, Caniato, é sim um projeto possível nesse momento. Vai resolver todos os aspectos do combate à criminalidade? É lógico que não. Então, mas é um passo muitíssimo importante que precisa ser dado para que o combate ao crime ganhe força e, a partir disso, a população perceba as mudanças e se anime e perceba que, sim, Brasília pode oferecer uma mudança significativa na vida dessas pessoas. Certo, deixa só várias pessoas aqui enviando mensagens. A Esther Gomes Oliveira, Caniato, por favor, dê um posicionamento sobre a situação da Jovem Pan Transmissão. Eu mencionei há pouco a informação que nós temos aqui, uma das operadoras ficou fora do ar ou teve um problema na transmissão, por isso que em algumas localidades as pessoas têm dificuldade em assistir pela TV por assinatura e decidiram assistir pelo YouTube. Mas assim que a situação for normalizada, se as pessoas puderem, inclusive, enviar as mensagens aqui da mesma forma que alertaram para o problema, eu agradeço. Agora, Danúzio, as articulações feitas no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, a saída de Guilherme Derrite da Secretaria de Segurança Pública para assumir o seu cargo de deputado federal e, naturalmente, a relatoria após a decisão de Hugo Mota, isso causou um mal-estar e também uma leitura de integrantes da base governista de que Derrite poderia se fortalecer. E, naturalmente, vislumbrando a possibilidade dele se candidatar ao Senado em 26 ou até ao governo do Estado, né? Fala-se nessa remota possibilidade, mas, enfim, colocaram o alvo nas costas de Guilherme Derrite. Então é preciso também considerar esse aspecto em que ele se torna uma figura de destaque e acaba recebendo uma enxurrada de críticas, ainda que o projeto seja o melhor do mundo, aspas, né? Sim, com certeza. De qualquer forma, eu particularmente vejo com muita desesperança o processo legislativo em si.
porque os atores, apesar de a Constituição falar de separação de poderes, o executivo, legislativo e judiciário, o que o Dávila falou de toda essa dor de cabeça, toda essa maratona que existe para que uma lei ela seja criada, o que temos visto ultimamente aqui no Brasil é que quando existe ali a sanção, seja presidencial, seja tácita, seja, sei lá, pelo Congresso, e depois a gente tem ainda o ator do judiciário, que costuma ser acionado por um único parlamentar derrotado, que a sua voz, o seu ponto de vista, ele no jogo democrático, e aí a gente fala aqui, a política é o jogo do possível, mas essa política, pelo menos onde ela deveria acontecer, que é no executivo e legislativo, chega-se ali a um consenso, mas quando é para valer, o judiciário, acionado por uma única pessoa, acaba derrubando tudo. Então isso daí acaba criando até uma falta de credibilidade para o próprio sistema democrático brasileiro. Em relação ao Derrite, ele é o tipo de figura que a população brasileira está aguardando há muitos anos, não é uma novidade. A mega operação lá do Rio de Janeiro, por exemplo, mostrou que o nível de aprovação aconteceu em todos os níveis, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e nas próprias favelas afetadas. E esse nível de aprovação, ele é crescente conforme você chega ali onde as pessoas que são mais afetadas pela criminalidade, elas vivem. Porque ninguém quer viver ameaçado, ninguém quer viver sob extorsão, ninguém quer viver com medo de uma pessoa que está ali armada e você não sabe qual lei precisa seguir. Porque, em tese, a República Democrática, a República Federativa Brasileira, você tem as leis, você tem a Constituição, onde supostamente você sabe o que esperar, o que você pode supostamente fazer ou não fazer. Agora, essas pessoas não, vivem sob o jugo dos bandidos, em que as leis são criadas ali de maneira arbitrária no calor do momento. Como a não, pode concluir, por favor. Como a proporção da população brasileira que vive sob domínio dos bandidos é cada vez maior também o anseio por alguém que coloque ordem. Foi assim que o Jair Bolsonaro também se elegeu, é assim que se sobressaem as figuras de Derrite e o Cláudio Castro, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque as pessoas estão ansiosas por ordem, por lei e ordem. Agora, Mota, talvez estejamos diante de um momento que poderá ser histórico. A gente falava, né, na semana passada sobre as janelas de oportunidade, né? Situações que acontecem, instituições que acabam abraçando aquela responsabilidade, há uma cobrança em parte da sociedade para que haja essa mudança. Eu acho que até as pesquisas de opinião apontam essa tendência. Você entende que a gente vai poder entrar em um capítulo histórico na nossa história? Aprovação de vários dispositivos, endurecimento da legislação, respeito às policiais. Você vislumbra esse novo momento? Estamos chegando diante desse capítulo da nossa história? Eu não seria tão otimista, Caniato. A minha avaliação é de que a gente nunca teve, nos últimos 20 anos ou 30 anos, tantos quadros preparados na política que entendem o que precisa ser feito, que têm a coragem moral de fazer e que estão dispostos a comprar essa briga. Como vou dar dois exemplos aqui, que estão aqui na ordem do dia, Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite. Mas os obstáculos ainda são muito grandes. O primeiro é um Congresso Nacional, que não perde oportunidade de perder uma oportunidade. E quando se trata de segurança pública, tem tradicionalmente aprovado medidas que são inúteis ou negativas, ruins. O segundo obstáculo, a gente já falou aqui, é o ativismo judicial, que contaminou o nosso sistema de justiça criminal nos níveis mais elevados. Então, o Congresso, fazendo o seu papel e aplicando as leis que o Brasil precisa, a gente só anda a metade do caminho. A outra metade fica com o sistema de justiça. A gente vai trazer mais análises e reflexões sobre isso. Eu queria, inclusive,
pedir que você participe da nossa enquete, a enquete do dia publicada no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. A gente trata de questões que envolvem o noticiário. Se você puder, entre no nosso portal de notícias. A gente também publica no YouTube, o YouTube do programa Os Pingos nos Is. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes em relação à nossa enquete do dia.